lidero o time comercial que se relaciona com os prestadores de saúde, então os hospitais, as clínicas, as operadoras. E hoje a gente trouxe 2 feras para compartilhar um pouco com a gente todo o conhecimento que eles têm e que eles aplicam todos os dias nas 2 grandes instituições que eles lideram sobre o ciclo de receita, né? Inicialmente, eu queria pedir para eles se apresentarem, para a gente começar a abordar o tema aí e conseguir desenvolver com vocês alguns aspectos muito bacanas que podem trazer insights aí para todos os tipos de instituições de saúde. Por favor, Fernando. Bom dia a todos. Obrigado, Bionex e time, pelo convite. Obrigado, Ximena, por nos receber aqui. É um prazer rever aqui o Gustavo, um amigo, um colega de trabalho aqui de longa data. Bom, meu nome é Fernando. Hoje eu estou como CFO do Sírio-Libanês. Eu estou, basicamente, há 10 anos trabalhando dentro da indústria da saúde, do lado do prestador de serviços. Eu fui CFO do Einstein, fui CFO do Fleury, agora eu estou no Sírio. Antes disso, eu tive a passagem também pela indústria, trabalhei em farmacêutica por 5 anos. Então, eu tenho visto um pouco dessa movimentação, né, que tem acontecido na indústria da saúde ao longo dos anos. Eu acho que a gente tem aqui um tempinho interessante para falar um pouco, principalmente de tecnologia, né, como que a tecnologia mudou ou está mudando ou deveria estar contribuindo mais para a mudança dessa indústria. Então, obrigado aí pelo convite. Obrigada a você. Gustavo, por favor. Bem, pessoal, eu sou o Gustavo, eu sou gestor do Grupo Fleury, do ciclo da receita e também da parte de faturamento e contas a receber. Praticamente nascido e criado no Grupo Fleury, estou lá há 12 anos. Como o Fernando comentou, já trabalhamos diretamente, claro, ele como meu chefe. A gente não tem nenhum problema, pelo contrário, a gente se dava muito bem. Eu tive a oportunidade também de gerir o time de tesouraria, quando o Fernando era CFO do grupo. E há 2 anos atrás retomei aqui para o time do ciclo do recebimento e gestão de receita, em busca de prevenção de perda e muitas questões de automações e processos no ciclo que a gente tem, que acaba sendo muito manual no dia a dia. Então, vamos lá. A gente queria trazer o tema da complexidade, né, do cenário de saúde do Brasil hoje, que todos aqui vivem, né, independente da área de atuação. Então, a gente tem todos os players que envolvem o nosso mercado, pensando nos prestadores de serviço, pensando nos financiadores, né, sejam públicos ou privados, pensando no médico, que é um personagem super importante dentro de toda essa cadeia, e pensando principalmente no foco da gente estar aqui hoje, né, que é o paciente, que precisa ter um bom serviço prestado, precisa ter uma boa experiência e retornar para suas atividades depois de uma internação, depois de um diagnóstico, né? E quando a gente pensa em toda essa cadeia, a gente está falando também de ciclo de receita, né? Então, o ciclo de receita são todos os processos que envolvem o atendimento hospitalar ou diagnóstico desse paciente, desde o momento do agendamento até, acompanha por toda a jornada do paciente, até o final, onde o prestador de serviço espera receber pelo serviço prestado, né? Então, esse processo ele é longo, com inúmeras etapas, muitas extremamente manuais, com um volume crescente de complexidade e que, muitas vezes, o próprio prestador não consegue acompanhar a evolução dessa complexidade em termos de headcount, né? Então, você se vê num cenário onde você não tem assertividade, você tem muitas falhas de processo e que isso acaba contaminando ali na sua última linha do seu demonstrativo de resultado. Então, o objetivo aqui é a gente trazer cases reais de sucesso em plataformas que trazem automação de processos, inteligência, né, e que podem tornar mais fluidos o processo e que, claro, acaba impactando no paciente lá numa melhor experiência, né? Então, o meu primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os dois, a gente está falando de um serviço hospitalar extremamente de alta complexidade aqui em São Paulo. O Grupo Fleury, o core dele sempre foi medicina diagnóstica, mas de alguns anos para cá,
por uma série de processos de aquisição, o Fleury expandiu aí seu portfólio e hoje ele atua não só no mercado de medicina diagnóstica, com um portfólio imenso de exames, mas também na parte hospitalar, de oncologia clínica, oftalmo. Então, uma gama de serviços que aumenta, com certeza, a complexidade de quem só tratava de um paciente eletivo antes. Né? Então, meu primeiro ponto que eu queria que os dois discorressem é sobre os benefícios da automação dentro dos processos que vocês enxergam onde tem mais ganho. E um ponto importante que eu sempre gosto de trazer é como a gente consegue engajar o time da ponta, né, na utilização da automação, e como a gente consegue, então, usar esses recursos de forma muito mais estratégica, tornando eles realmente mais críticos quanto aos processos e, com isso, trazendo mais valor à instituição, não só financeiro, mas também de processos e de qualidade no nível de serviço. Aí, Fernando, se você puder começar. Vou tentar tomar cuidado aqui para não entrar no assunto do Gustavo, né? Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, você falou de acompanhar, né, os movimentos, o crescimento de receita com headcount, né? Headcount é uma palavra que me dá frio na espinha. Tá? Eu sou diretor financeiro, a minha função principal é gerar eficiência na companhia. Né? Toda vez que, dentro de um ciclo de crescimento, né, de expansão de negócio, a gente chegava lá no faturamento, preciso de headcount. Eu falava, não. Né? E o ponto não é aquele não burro, né? Não quero saber, se vira. Né? A discussão era sempre o seguinte, a solução para uma demanda maior de trabalho, para um volume maior de trabalho, a gente não pode ter no nosso modelo mental que eu vou resolver aquilo colocando mais gente para fazer. A gente tem que ter uma obsessão na companhia por eficiência. Companhias que não têm alguém obcecado com eficiência, elas geralmente vão trilhar algum caminho que vai bater num muro em algum lugar. Né? Então, a gente passou aqui, nas conversas anteriores, teve um slide aqui que falou um pouco ali do momento atual do setor de saúde. Né? Então, eu não vou entrar nos detalhes, mas assim, hoje a gente tem, vou colocar aqui de um ano para cá, foi mais ou menos do segundo semestre para cá, praticamente todos os prestadores de saúde deixaram um mês de recebimento dentro do seu contas a receber. Então, todos os prestadores de saúde, não todos, mas quase todos, via de regra, deixaram um mês de recebimento fora do seu caixa. Então, a gente viu nas demonstrações de resultado das companhias abertas, ao final de 23 e agora no início do primeiro trimestre, no primeiro trimestre desse ano, todas aumentando seus prazos médios de recebimento em média de 20 a 30 dias. Né? Por que isso acontece? Né? A gente pode, obviamente, tem mil razões aqui, mas se eu der alguns passos para trás, então, numa passagem anterior, eu fui responsável por relações com investidores, né, numa empresa, e pré-pandemia, né, nessas reuniões que a gente fazia com investidores, eu tinha uma questão que eu gostava de abordar, que era o seguinte, eu falava, olha, a gente hoje usa a saúde da mesma forma que o meu pai, que meu avô, que meu bisavô usava. Você vai a um médico, você pega um telefone, agenda um horário no médico, vai lá, faz a consulta, sai com um papelzinho na mão, um para exame, outro para comprar medicamento, vai na farmácia, liga num laboratório, marca um exame. E a gente viveu isso, aliás, assim, a gente vive isso ainda, né, em algumas instâncias. A pandemia, que às vezes a gente acha que foi muito distante, depende um pouco do ambiente que a gente vive, mas a gente viveu o boom da pandemia 4 anos atrás. Né? A telemedicina era algo que não existia, entre aspas, né? Até antes da pandemia. Então, a indústria da saúde ela foi, talvez, uma das últimas, se não a última das grandes indústrias, a entender que tecnologia
era um caminho necessário para o seu desenvolvimento, né? Então, a tecnologia na indústria da saúde ela estava sempre se confundia com o tema de equipamentos modernos, né? Os exames mais modernos, equipamentos, etc. Então, ela talvez tenha sido a última grande indústria, novamente, né? que abraçou a tecnologia. Eu acho que isso é um processo, então a gente está falando aqui da pandemia, foi há 4 anos atrás, então esse é um processo recente. Se a gente faz essa comparação com outras indústrias, o Rafael mostrou aqui, né, a adoção do Uber, o WhatsApp, Instagram. Se a gente pensa na nossa relação com o nosso banco hoje, quando a gente vai viajar, você imagina se hoje, todos nós, na hora de pegar um avião, a gente ainda saísse, né, para quem tem a minha idade aqui, de 50 anos, em torno ali dos 50, né, eu viajava pela VASP e eu recebia parecia um talão de cheque, né, eu recebia um papel que tinha lá, como é que chama aquele negócio? Pois é, não lembro nem o nome das coisas, mas parecia um talão de cheque, era só passagem, né? E você imagina se hoje todos nós fôssemos, ao viajar, a gente passasse pelo mesmo processo, o caos que seria um aeroporto, né? Então, o que a gente vê hoje dentro dessas manchetes, né, das pressões de mercado, obviamente tem vários motivos, tem algumas questões, mas a questão da falta ou da lenta adoção de tecnologia é uma delas. Quando eu converso com as equipes hoje lá no Círio, e a gente fala, né, um pouco do cenário, o que está acontecendo, as operadoras, glosas aumentando, inadimplência, etc., eu costumo perguntar para o pessoal, falar, olha, quem que acha efetivamente que esse cenário vai melhorar? Levanta a mão, né? Aí, alguns tímidos levantam a mão, meio sem graça e tal. Eu falo, olha, não vai. Isso não vai melhorar. E não é questão, e o comentário não é uma questão de melhorar ou de piorar, isso é uma questão eu acho que é de sobrevivência do setor, né? A gente tem uma questão particular do Brasil, que é o envelhecimento, a questão demográfica da população, né? Então, essa auto-utilização do serviço de saúde hoje, alguns falam que são novos comportamentos pós-pandemia, você tem, obviamente, a questão demográfica, mas isso eu acho que veio para ficar, né? E a gente ainda está dentro do setor, eu acho que não é só no prestador de serviço, não é só no paciente, não é só nas operadoras, em quem financia, mas eu acho que em todos os elos do setor, a gente ainda tem um gap importante de adoção de tecnologia, né? E se a gente não fechar esse gap, esse problema ele só vai piorar, né? Porque as fontes de financiamento hoje elas estão cada vez mais escassas, a utilização dos sistemas e o custo ele só aumenta, a gente tem, de novo, várias questões, temos as questões regulatórias, então não tem aquela história de ser, a operadora está apertando, está espremendo os prestadores. Não, cara, honestamente, assim, não tem isso, na minha opinião, né? Eu não estou aqui defendendo, jogando, apontando o dedo para ninguém. Eu acho que tem uma questão importante me parece, de novo, é uma opinião minha, né? Existe um botão de sobrevivência que é uma luzinha vermelha que está ligada no setor. Está cada um fazendo o que pode para poder dar continuidade ao seu negócio, né? Como que resolve-se isso, né? Não tem, de novo, também não tem um botão de sobrevivência ligado, não tem um botão de resolver à disposição, né? Eu acho que isso é um processo. A tecnologia ela é fundamental nesse processo. Então, voltando aqui no tema do headcount, né, eu brinco com o pessoal, falo, gente, não dá. Eu acho que headcount ele é uma solução de curtíssimo prazo. Se eu tenho, vou pegar o Sírio-Libanês aqui como exemplo, né? A nossa operação de Brasília, ela está crescendo 40% esse ano. E, obviamente, uma operação crescendo 40%, todo mundo levanta a mão e fala, eu preciso de gente. Fala, bom, ok, né? Agora você precisa de gente, porque eu não vou também ficar aqui pregando que vamos usar a tecnologia com um PA, com uma fila gigante, com um faturamento que eu não consigo passar para frente, eu tenho que resolver esse problema. Então, a gente resolve de forma paliativa esse problema, mas a questão é, o que eu estou fazendo em paralelo
para melhorar, para otimizar e para aumentar a eficiência dos meus processos. Né? Então, o ciclo da receita, aí eu quero pegar mais 2 minutinhos aqui só. Um dos temas também que eu acho interessante, assim, é ciclo de receita. Né? Então, em várias das empresas onde eu passei, existia uma discussão sobre quem que é o dono do ciclo da receita. Né? Então, você vai numa área, você tem um gerente de ciclo de receita numa área. Tá? Então, às vezes está no comercial, às vezes está no financeiro. E eu sempre falava o seguinte, falava, olha, o ciclo da receita, se for para ter um dono aqui, ele é o CEO da empresa. Né? O ciclo da receita, ele esbarra em toda a empresa, desde a hora que alguém estaciona o carro na frente da clínica, lá no hospital, alguém pega um telefone para agendar um procedimento, uma consulta. O ciclo da receita, se tiver um diretor aqui, ele é o CEO. Né? O CEO que é o diretor do ciclo da receita. E como que eu trabalhei nessas experiências para tentar trazer um pouco dessa visão de ciclo da receita para uma visão mais institucional, né? Ela não ficar muito setorizada. Porque o problema é quando você tem, isso foi inclusive falado aqui na primeira palestra, você precisa pensar em macroprocessos. Né? O ciclo da receita ele não é um processo do financeiro, do faturamento, ou do comercial, da central de guias, de autorizações, etc. Ele é um processo institucional. E um processo institucional, você precisa vê-lo sob uma ótica institucional. Porque qual que é o risco dele? O risco é você, na hora que você segrega ações, cada pessoa está olhando o universo que está ali rodeando ela 1,5 metro em volta do perímetro que ela ocupa. Você corre o risco de investir recursos, pessoas, tempo, para resolver problemas que podem ser grandes para um determinado setor, mas podem não ser os mais importantes para a companhia. Então, às vezes, problemas que são grandes aqui, eles impactam pouco num processo maior, e problemas que são pequenos em algum local, que às vezes a pessoa, obviamente, não vai, ela não está na meta dela, né? Não está na meta ali do comercial, tem uma questão específica para resolver, mas aquilo pode ser um problema gigante que para o seu processo, ou que põe um gargalo gigante lá na frente, 2, 3 etapas na frente do seu processo de faturamento ou de recebimento. Então, como que isso foi trabalhado? Né? E eu vejo, isso funcionou muito bem nos locais onde a gente conseguiu implementar. A gente criou uma estrutura que a gente chamou de garantia de receita. E o que é essa estrutura? Ela não colocava... Eu nunca coloquei áreas transacionais embaixo dessa estrutura. Então, ela não era responsável por liberar faturamento, por garantia, mas era uma estrutura que monitorava indicadores. E era uma estrutura que olhava, de novo, de forma institucional, todo o caminho da receita na companhia. Então, a gente mapeava, indicadores de glosa inicial, glosa final, o pré-faturamento, como que estava. E, bom, eu não vou entrar aqui todos os temas aqui que vocês sabem bem, mas eram pessoas que não tinham ali a pressão da rotina e olhavam simplesmente para a melhoria de processos. Então, era uma área de melhoria contínua. Né? E um hospital, ele é uma grande fábrica de processos. Uma grande fábrica de processos. Se você não tem alguém de forma rotineira olhando, e, de novo, tendo uma obsessão por melhorar o processo, você vai ter o risco de ficar patinando e a resposta para as necessidades vai ser sempre coloca mais gente. Né? Vou passar aqui para o Gustavo, já me estendi demais. Não, acho que perfeita a colocação, principalmente com relação ao atraso da questão de automação, de inteligência artificial na área da saúde. Hoje, a gente olha na ponta, a gente já tem vários desenvolvimentos, como comentados aqui, por exemplo, de ressonância magnética, fazer uma ressonância magnética de forma mais rápida, o que gera benefício, claro, para o paciente que está ali, mas também para a instituição, já que eu estou gerando mais receita, etc. Mas, quando a gente desdobra para um back-office, ainda a gente tem pouca evolução nesse processo. Eu acho que a gente tem alguns pilares ali que a gente pode colocar, porque
o ciclo da receita ele é demorado. Então, até chegar aquela ficha no atendimento, no processo de faturamento, no processo de recebimento, na identificação de uma glosa, é uma cadeia longe que a gente segue, né? Então, a gente passa desde a cadeia comercial, cadastro comercial, como o Fernando falou, a gente tem que ter uma estrutura de visão de macro processo para identificar falhas e automações dentro desses processos. E o que a gente pode trazer de automação dentro desses processos? Tanto eficiência operacional do dia a dia, ali, de famoso apertar o botão, mas também de monitoramento desses processos. Então, não adianta eu ficar só lá colocando, por exemplo, um robô para apertar um botão, se eu não estou monitorando se aquilo está sendo feito de forma correta. E também trazer o processo de governança para esse processo. Então, faz tudo parte que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, de KPIs, de acompanhamento, de como a gente pode fazer esse tipo de monitoria. O que o Fernando falou é bem verdade. A gente tinha o costume de, uma vez por ano, mostrar para ele ali a quantidade de headcount que a gente tinha na área, sem crescimento, e o volume crescendo. Todo ano a gente montava esse tipo de material para ele, porque a gente tenta trazer uma forma de, principalmente para a cadeia de faturamento, uma visão de esteira. Inclusive, a Bionexo nos ajudou muito nessa visão, da gente trazer um processo de esteira, como se fosse um processo de uma fábrica mesmo ali, né? E a gente vai criando robôs dentro desse processo para monitorar, para uma crítica de alguma parte de operadora, que eu tenha que devolver essa ficha para um processo anterior e eu fazer isso com velocidade. Então, acho que esses são os principais, o que a gente tem que atingir hoje na área da saúde. Mas, de fato, quando a gente olha a cadeia back-office, a gente tem muito mais automação voltada para essa questão de apertar botões para conseguir gerar de forma mais rápida, mas também tem todo um processo, desde a ponta de atendimento, que a gente tem automações de questões de autorização, elegibilidade, o convênio empresa-plano, que como a gente chama lá, que é trazer esse tipo de informação, que acaba gerando uma maior velocidade no meu atendimento, maior assertividade nesse processo de abertura de ficha, para que ela chegue até nós ali no processo de back-office de faturamento, mais perfeita para faturar, com menos problemas. Bacana. Gustavo, dentro do que você trouxe, da parte de monitoramento mesmo, né, eu acho que toda automação de processo, ela traz oportunidade de melhoria, porque você identifica gaps que muitas vezes no processo manual ele passava despercebido, né? E, além disso, você tem uma geração de dados que te apoia muito na tomada de decisão, principalmente estratégica, né, muitas vezes. E que o próprio Fernando trouxe essa visão muito em silo que tem dentro do hospital, né, principalmente. A gente vê compras olha para compras, farmácia olha para farmácia, e hoje acho que esse cenário vem mudando. Eu acho que a área da saúde como um todo hoje tem um foco muito de olhar para a eficiência e isso não é, a receita não é mais só responsabilidade do comercial e do financeiro, comprar bem, né, e ter rentabilidade não é só responsabilidade do compras. Eu acho que hoje a gente tem, pelo menos eu observo muito isso nos hospitais, um olhar muito único para a sustentabilidade, né? E buscar eficiência, porque a gente sabe como o mercado está cada vez mais apertado, seja o público ou privado, e eficiência é fazer mais, melhor, gastando menos e atendendo bem o paciente. Tudo isso é eficiência, né? E é o que a gente busca aí com processos de automação que podem trazer, além de assertividade, realmente garantia de recebimento. O que eu queria que você trouxesse é, dentro da sua operação, ali, pensando um pouco na prática mesmo, quais as principais métricas de KPIs que você olha e consegue trazer que a automação está te trazendo ganhos, né, operacionais e de negócios? Tem um ponto aqui importante que o Fernando trouxe, quando a gente olha ali para o resultado das companhias de saúde, a gente vê um crescimento, por exemplo, de um indicador que para nós é fundamental, que é o prazo médio de recebimento. Isso pode se confundir se eu estou com perda de eficiência no meu processo ou se é uma crise de mercado. A gente acho que tem que segregar esse ponto. Acho que para questões de eficiência é olhar justamente a volumetria que eu estou transacionando, o prazo que eu estou conseguindo transacionar isso, então o tempo médio de faturamento que a gente tem lá, que não é o tempo médio de recebimento, mas sim de
a ficha chegou até a mim, quanto tempo eu demoro para conseguir efetivar aquela ficha dentro de uma operação. O índice de glosas também, que pode ser confundido tanto com a questão de... O índice de glosa, por exemplo, ele é falso, né? Porque assim, eu posso estar com a mesma quantidade de pessoas, só que com a glosa lá em cima, achando, nossa, como eu estou eficiente. Não, na verdade, eu piorei a minha situação, né? Porque eu estou com a glosa lá em cima e eu estou aqui com a mesma quantidade de gente e isso pode gerar ai, que ganho de eficiência. Não, não é um ganho de eficiência nisso. É um processo dessa cadeia do ciclo do recebimento que se quebrou em algum momento e está gerando essa glosa. Então, acho que o tempo médio também de recurso de glosa que eu pego, então, desde o momento da entrada, que a identificação daquela glosa, o quanto tempo eu levo para recursar essa glosa, o quanto tempo levo para a correção dessa glosa, que normalmente passa ali também por diversas outras áreas que a gente tem que voltar o processo, mas eu acho que essa questão de dados, hoje ainda, como são tratados os dados nessa parte de back-office, ele é falho. Porque para a gente conseguir trazer esses dados com alguma visão de, olha, Gustavo, esse exame aqui gerou uma glosa de 90% no seu faturamento. Ele me traz planejamento, de eu tomar uma decisão de, eu vou parar o faturamento disso enquanto não consertar, para parar de sangrar lá. E ele acaba ainda nos trazendo durante o dia, que eu brinco, quem não tem planejamento faz fazejamento. Então, isso acontece no nosso dia a dia ainda, que é o fazejamento, fazer o mesmo de novo. Então, o pessoal que faz o recurso de glosa acaba fazendo muitas vezes aquele mesmo recurso de glosa até que ele sane, porque existe uma cadeia, desde o momento que eu faturo até o momento de eu identificar uma glosa, ele gera mais ou menos aí de 60 a 75 dias o momento que eu conseguir parar. Então, significa que, pelo menos por todo esse período, eu errei. Então, eu vou sofrer isso por um tempo ainda, e acaba gerando esse fazejamento dentro do time. Eu acho que traz também o que você, a primeira pergunta, assim, o que eu posso engajar mais o time é deixar o seu trabalho mais legal, parar de fazer um pouco esse fazejamento, trazer mais planejamento, mais análise para uma tomada de decisão na ponta. Acho que isso é um ponto de engajamento muito forte. Eu acho que às vezes a gente tem que, como o Fernando comentou, talvez até emburrecer alguns processos manuais ali, que o time acaba fazendo, para trazer realmente mais questões de análise, de aprofundar o que está acontecendo, conseguir identificar onde está o erro na ponta, para conseguir ser mais assertivo e mais rápido num processo de correção. Bacana, eu acho que essa questão da operação, né, quando a gente tem um processo, né, glosa por falha de processo, é isso mesmo, né? Você vai identificar lá na ponta e até você ajustar, identificar de onde partiu aquele erro e você ajustar toda essa cadeia, você vai ter um legado aí, né? Isso que eu acho que essa parte de automação, ela consegue antecipar muitas vezes essa visibilidade e uma atuação mais rápida ali, né? Identificando a área responsável por isso. Fernando, e você, lá no Círio, como que você, assim, dentre as métricas que eu sei que você acompanha lá, quais que você destacaria duas de que trazem mais relevância ali do ponto de vista da tua operação? Não tem grandes novidades aqui, né? Eu acho que o ciclo hospitalar ele é um ciclo com nível de complexidade bem mais alto, né, do que o ciclo de uma empresa de diagnóstico. Uma preocupação grande, além de todos os temas que o Gustavo colocou aqui, para ele acho que pesa de alguma maneira, talvez um pouco menos, mas a gente se preocupa muito com o tempo que a gente leva para faturar a conta, né? Porque você tem períodos ali de internação, às vezes prolongados, né? Você tem todo o ciclo de auditoria de conta, né? Seja auditoria nossa, seja auditoria externa do convênio. Ele também, às vezes, ele leva, né? Ele tem forças ali que vão atuando, né, ao seu redor, né? Então, às vezes, ele leva um tempo maior. Então, acho que não tem grandes novidades em relação ao que o Gustavo colocou. Basicamente, eu acho que é esse ciclo que a gente leva para ter uma conta pronta e fechada para faturamento, né? O dinheiro, enquanto a gente não coloca no famoso XML, né, Gustavo, não é isso? Para ir para a operadora, ele está parado num limbo, né? A gente tem que tirar ele desse limbo para depois a gente entrar numa outra discussão, né, que é a discussão da glosa, para ele ir para o caixa, né?
Um ponto só que eu queria completar, assim, o que o Gustavo colocou, né? Eu falei que eu ia tentar, mas eu não resisto, né? Vou ter que meter minha colher aqui na panela do Gustavo. É possível a gente ter ganhos espetaculares de eficiência nesse processo, né? Vou fazer um quiz aqui com o Gustavo, né? O Gustavo está no Fleury há mais tempo. Em 2014, Gustavo, quanto que era a glosa no Fleury? Olha que eu entrei depois. 4,9, 5%. Né? Quanto que é a glosa hoje no Fleury? 1,13%. Tá alto, hein? Calma, a gente tem 1%. Não esquece que a gente é conservador. Quando eu era questionado, né, a métrica de glosa, por que eu estou tocando nesse assunto aqui? Né? Porque a métrica de glosa no mercado de capitais ela era sempre muito demandada, né? Porque cada ponto percentual a menos de glosa era um ponto percentual a mais no seu resultado. Né? Então o pessoal ficava, qual que é a meta? Né? Qual que é a meta que a gente tem? Eu falava, a meta é zero. Porque não passa pela minha cabeça prestar um serviço e não receber por ele. Se eu souber que eu não vou receber por aquele serviço, eu simplesmente não vou fazê-lo. Então, volta no tema obsessão, né? A obsessão por eficiência, por resultado e por não deixar dinheiro na mesa. E o Fleury tem essa obsessão, né? Eu estou no CIR há pouco tempo, tenho um pouco mais de um ano. Alguém usou a palavra aqui que eu gostei bastante, eu também uso ela um pouco lá, tem o processo de catequese, né? A gente fica pregando lá, eficiência, 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 e a gente tem também que pregar que eficiência não é antagônico à qualidade. Que esse, de novo, né, por conta aí vou colocar aqui, da lenta adoção de tecnologia, da demanda por eficiência, produtividade, por resultado, a gente ainda tem esse embate na área de saúde. Toda vez que o diretor financeiro pega o microfone para falar para um grupo ali de lideranças assistenciais, todo mundo olha e fala, pronto, lá vem aqui tomar decisões para economizar, para fazer isso, para aquilo, e vai prejudicar o paciente. Balela, né? Conversa fiada. Se a gente não tiver um processo que entregue qualidade para o paciente, principalmente, né, a gente pega o nosso caso aqui, onde a gente trabalha, né, são empresas que têm um papel, né, um posicionamento premium no mercado, então não é só qualidade, mas também a experiência do serviço. Se a gente não fizer isso, a gente está fora do mercado. Então eu vou ser eu estou fazendo um desserviço à empresa se eu não me preocupar com esse tema. Mas a gente ainda tem esse problema. Quando a gente fala de resultado, a primeira questão que vem é, não, nós vamos então perder qualidade, nós vamos deixar de fazer alguma coisa que é importante e tal. Então a gente tem várias barreiras para se quebrar, né? E, de novo, né, eu usei aqui o exemplo do Fleury, porque o Fleury ele colocou 4 pontos percentuais no seu EBITDA, simplesmente com uma obsessão por não aceitar que a gente, perdão, está vendo lá? Por não se aceitar que você não vai receber por um serviço que você presta. Simplesmente isso. Então, isso tem que ser uma mentalidade, a gente pode questionar se ela está no time, está na base da companhia, ou se ela está na liderança da companhia, né? Eu acho que tem prós e contras aí para você colocar as diretrizes de ambos os lados. A minha visão é que se isso não começa de cima, se a catequese não começa lá de cima, esse processo ele vai bater vai encontrar algum muro durante o caminho, né? Então é possível fazer, né? E tem empresas que fazem isso, né? Eu falei aqui do PMR, né? O Gustavo mencionou. Então, via de regra no mercado, as empresas hoje estão com um mês a mais de faturamento fora do seu caixa. Gustavo, quanto que aumentou o PMR do Fleury do final de 23 para o início de agora de 24? Quantos dias? 12. 12 em quanto? 12... Tinha um amigo que falava assim, uma vez chefe, sempre chefe, né? Não tem como, né?
O Fleury foi a companhia aberta que menos aumentou o prazo médio de recebimento. Então, já vou falar aqui no lugar dele. Então, enquanto a gente viu de 20 a 30 dias, o Fleury aumentou 12. Foi bem menos da metade da média do mercado. Tem a questão da complexidade, mas, de novo, processos, eficiência. Né? Então, Tá sofrido, o mercado mudou. Tá para todo mundo, né? O mercado mudou, eu acho que, de novo, né, eu mencionei aqui, o mercado não vai melhorar nessa ótica, as pressões elas vão ser cada vez mais relevantes por produtividade. Bom, não vou falar tudo aqui de novo. Né? Se a gente não se move, e se a gente não cria essa obsessão na administração da companhia por eficiência, as coisas vão continuar difíceis e eu acho que elas vão piorar. Então, a tecnologia está aqui para nos ajudar com isso. Né? Não podemos abrir mão de olhar para os nossos processos e buscar formas diferentes de fazer. Isso aí, bacana. Só para fechar, eu queria um olharzinho rapidinho de vocês dois para o futuro. Né? Então, como que vocês acham que todo esse montante de processos melhores, a gente sabe que tem um caminho longo ainda pela frente, junto com possíveis mudanças de modelo de remuneração, né, quando a gente pensa em mercado privado e até em público, a gente também tem esse olhar. Como que vocês acham que toda a massa de dados que a gente tem, junto com inteligência artificial, como que vocês enxergam isso no futuro próximo para ajudar a trazer mais eficiência, aumentar a obsessão aí que toda empresa de saúde tem para melhorar o resultado? Como que vocês enxergam isso? Kevin? Bom, acho que a gente tem uma dificuldade clara no mercado, que é a questão da despadronização. Né? Apesar de ter as regulamentações de TIS, etc., existe uma grande dificuldade entre conversas de modelos com as operadoras, de transacionar XMLs, das entregas de faturamento, de uma pedir uma coisa, outra pedir outra, etc., eu acho que muito disso vai se perpetuar ainda, não vejo uma melhora com relação a isso. O que a gente tem que trazer é mais automação, não nesse sentido de apenas apertar um botão. Eu preciso de automação no sentido de trazer maior criticidade para o meu processo. Acho que a gente tem uma via aí de deep learning pela frente, que a gente pode absorver ali, que é voltado para leitura de imagens, dados, alguma coisa que me traga maior criticidade para eu conseguir uma tomada de decisão rápida, como o Fernando falou. É algo muito sensível hoje no mercado, a questão do prazo médio de recebimento, que tem sido visto pelos investidores, e todos os calls que a gente faz de entrega de resultado, é sempre a primeira pergunta que vem hoje para os responsáveis financeiros das companhias. Então, acho que quanto maior a velocidade que eu trouxer numa identificação de um problema no meu processo, numa tomada de decisão que eu tenho que seguir com algum tipo da operação, ali, talvez uma suspensão de serviço, alguma coisa, melhor eu vou melhorar, eu vou travar esses indicadores. Eu acho que o indicador não tem como ele voltar como era antes. Acho que existe um novo patamar de prazo médio de recebimento na saúde. Não sei se o Fernando concorda, mas assim, é o que a gente vai ter, e o que a gente tem agora é segurar isso, não deixar esse crescimento seguir como vem crescendo no mercado todo. Eu acho que existe um infinito de possibilidades, né? E de oportunidades. Possibilidades não, acho que oportunidade é a palavra certa. De novo, vou tomar o exemplo aqui da companhia aérea. Né? Você imagina se a nossa relação com a saúde fosse hoje a mesma relação que a gente tem do ponto de vista de adoção tecnológica com uma ideia nossa de viajar. Né? Você resolve tudo com o celular aqui na mão. Nós vamos chegar lá na saúde também. Né? Você vai ter um momento da prestação de serviço que você vai estar na frente do médico, você vai estar fazendo exame, você vai estar no hospital. Mas esse processo todo, eu acredito que a gente vai conseguir fazer todo o pré, né, fora da parte analógica, né, das interações,
E, como o Gustavo colocou, né, a gente vai conseguir também migrar para back-office toda essa parte de inteligência, né, de processos e automatizar. Não, e por que eu acho assim? Porque eu acho que não tem outro caminho, né? Nós vamos encostar lá de alguma maneira. Vai levar algum tempo, as dores ainda vão aumentar, mas olhando o que a tecnologia fez em outros setores, é absolutamente razoável a gente, pelo menos na minha opinião, a gente entender ou assumir que isso vai acontecer também no nosso mercado, né? E em todas acho que os pontos de contato, né, os pontos de dor, todos eles vão ser, de uma forma ou de outra, amparados ali pela tecnologia. Então, eu vejo uma forma, acho que tem de novo, né, como o Gustavo colocou, tem um curto, médio prazo aqui, ainda de muitas dores, mas esse processo ele vai, eu acho que essa visão de adoção tecnológica, de necessidade, ela já é uma realidade. As empresas vão migrar não porque às vezes elas não entendem que é importante, né? Porque elas vão entender também como uma questão de sobrevivência, né? Então, acho que nada como uma crise, é aquela história, né? Na crise todo mundo se mexe, né? Então, nada como uma crise para empurrar quem ainda acha que não precisa fazer alguma coisa, quem ainda está pensando, né, que contratar headcount é a solução, né? Então, eu sou bem otimista, olhando para frente. Qual que é o grande pulo do gato aqui, talvez, né? Vai ter muita gente que, nesse mergulho, não vai sair do outro lado. A consolidação do setor é uma coisa que a gente não colocou aqui, né, não faz parte aqui da nossa discussão, mas a consolidação do setor ela também está acontecendo porque as empresas de maior eficiência vão engolir, tomar o espaço das empresas de menor eficiência. Então, eu acho que o futuro ele reserva bons presságios, mas é para o grupo que vai ficar para ver esse futuro. Vai ter uma turma que não vai ficar debaixo d'água nesse meio do caminho, né? E não tem escapatória, não tem para onde correr, né? Então, as empresas, acho que quem hoje não está, de novo, né, na minha opinião, eu estou, de novo, aqui também fazendo meu papel de catequese, né? Obsessão por eficiência. Não adianta apontar o dedo para a operadora, para o pagador, seja lá para quem for, falar, não, eu não recebo porque ele está judiando aqui de mim, né? Eu sou mineiro, a gente usa umas palavras diferentes, né? Você nem se judiar, a gente usa aqui em São Paulo, né? Mas não adianta a gente apontar o dedo. Em vez de apontar o dedo para fora, aponta o dedo para si, né? Olha para o espelho, então, e fala, o que eu estou fazendo de melhor hoje, que eu estou entregando de melhor de processo, de melhoria de processo em relação ao que eu faço, ao que eu fazia ontem, né? Se a resposta não for alguma coisa relevante, você está só criando um problema maior para você no futuro. Bacana. Só alguém tem alguma pergunta? Quer trazer algum ponto? Olá, eu sou a Evelyn, da Boston Scientific. Conforme as últimas informações da Bright, a gente tem um agente do setor de OPME, né? A Boston trabalha praticamente com produtos de OPME. A gente tem um tempo médio de faturamento de quase 5 meses, com uma retenção de liberação de faturamento de 25% de tudo que a gente entrega, né? De tudo que é utilizado dentro dos hospitais, ainda com um índice de perda muito grande dos nossos produtos consignados dentro dos hospitais. Eu acho que é um setor que vem sofrendo muito nos últimos anos, né? E principalmente aí com a mídia falando de vários fornecedores até quebrando, né? Falindo. Tendo esse cenário todo aí de OPME, a gente tem uma dificuldade muito grande de aproximação dos hospitais, principalmente de troca de informações que até ajudem a melhorar o ciclo de receita, né? Que ajudem nessa liberação junto com a operadora. A gente entende que essa aproximação vai ajudar a trazer uma rapidez nessa liberação de faturamento. A gente acha que o fornecedor, informações que o fornecedor tem, as informações técnicas, ajudem até em recursos de glosa, porque algumas vezes, inclusive, a glosa é repassada para o fornecedor.
Então, eu queria entender um pouco da opinião de vocês sobre o que vocês enxergam dessa aproximação e como um fornecedor de OPME pode se aproximar mais no hospital. Bom, passou o problema para mim, né? Tá certo. Bom, isso aí é a receita do inferno, né? A gente... e eu te falo, isso não é exclusividade para o OPME, né? Eu acho que assim, isso faz parte, de novo, de todas essas indiciocrazias que a gente vê no mercado, né? Você tem vários elos, né, nessa cadeia, né? Você tem a operadora, você tem o médico, você tem o protocolo, você tem o paciente, você tem a indústria, você tem o hospital, sei lá, deve ter mais gente aí no meio também. Então, assim, qual que é a minha visão? Assim, a gente só consegue evoluir mesmo, como você bem colocou, conversando, né? Também no painel anterior aqui, um dos palestrantes tinha aqui a vivência numa empresa verticalizada, né? Não acho que a vida é mais fácil lá, mas conversas acontecem de forma mais fácil lá, né? Ele colocou no tema, esse mesmo palestrante, ele falou do tema da padronização, da questão de você ter as informações em todas as pontas, né? Hoje, não raro, isso é do dia a dia, né? A gente tem questões de o médico, ele quer usar um determinado produto, e não tem nenhum problema com isso. O outro médico quer usar um outro produto, o hospital consegue uma condição de preço, de prazo de pagamento melhor, um terceiro produto, e a operadora quer pagar um valor X, né, que às vezes não conversa com nenhum dos outros, né, que a gente está colocando. Então, você abrir o diálogo e integrar todos esses elos da cadeia, ele não é fácil, né? Qual que é a solução? Obviamente, a solução é muito simples, né? Que é colocar todo mundo para conversar, você pensar em padronizações, e uma vez combinado o jogo, todo mundo fica dentro daquele perímetro que está ali acertado e as coisas andam. É muito fácil na teoria, na prática é muito difícil de acontecer, né? As verticalizadas, elas têm em um dos seus pilares ali de atuação exatamente esse, né? A padronização. Então você já tem um jogo já previamente combinado e as coisas fluem ali de uma maneira mais fácil, né? Quem não tem, pega um hospital, como o caso do Sírio, que tem um corpo clínico aberto, você tem protocolos, mas você ainda tem a questão médica que eventualmente caminha para um lado da prática, da experiência pessoal do médico, e, de novo, como eu mencionei, está tudo certo. A questão é que você precisa colocar todo mundo na mesa e arrumar um caminho para trazer esse pessoal. Então, assim, eu não tenho uma resposta simples, aliás, a resposta ela é simples, né? Ela é difícil de execução, né? E do lado, assim, acho que da indústria, a indústria ela precisa também entender essa demanda, né? Eu vou citar um exemplo aqui, que eu não sei nem se eu deveria estar citando, mas eu vou deixar dentro aqui com sujeitos indeterminados, né, na história, né? Então, vou pegar aqui um caso que aconteceu comigo nos últimos 10 anos, onde a discussão era a discussão de pacotes, né, que é a grande discussão, que é a grande dor dos hospitais. E o pacote, assim, quando a operadora chega com o pacote, né, para um determinado procedimento, alguém fala, pô, mas tem um protocolo determinado ali por trás, o que vai usar, horas, insumos, etc. Não tem. O pacote é um preço determinado, ela usa, talvez tem um benchmark ali da rede, fala, agora, para o procedimento X eu vou pagar tanto. Se você quiser adotar esse modelo de precificação, tá ok. Se não quiser, eu vou descredenciar o serviço aqui e vou passar para outro lugar que topa. E, então, nessa minha experiência, nos últimos 10 anos, tinha um pacote determinado que tinha um valor de X e, lógico que quando chegou para a gente, o custo que a gente tinha não sequer
ficava aquém, era 1,5 vezes o valor que a operadora queria pagar por aquele procedimento. Então, várias áreas se debruçaram dentro de casa ali, o que dá para fazer. Então, quem olhava falava, não dá para fazer nada. Se eu gasto 1,5 vezes que ele quer me pagar, esquece, né? Começou aquele exercício, todas as áreas trabalhando, etc, etc. Bom, foi se construindo, então, a prática, vamos dizer assim, de acordo com o valor da remuneração. E o último ponto da discussão foi exatamente a discussão com o fornecedor do OPME, né? E a discussão foi meio que surreal, porque você chegava lá e falava, bom, hoje eu te pago X, eu consigo, para eu trazer esse pacote para dentro aqui do hospital, eu preciso pagar 40% do X. E adivinha qual que foi a resposta? Vamos lá, eu faço. Aí, assim, e obviamente eu estou pegando um exemplo aqui, ele é muito anedótico, né? Mas, assim, esse é o tipo que eu acho do desequilíbrio que a gente tem no setor, né? E, de novo, eu não quero apontar o dedo para ninguém e falar, não, mas você gasta demais. Não, eu acho que, assim, existe dentro dos hospitais, né, ainda, e eu acho que ela é minoria, mas ainda existe, assim, a precificação dos serviços ela foi construída ao longo do tempo baseada em práticas que hoje você fala, cara, mas como, né? Porque assim, você falava, bom, o hospital ele foi pressionado, né? Eu, como tenho um histórico longo, o hospital ele sempre foi mal remunerado por serviço e bem remunerado por materiais e medicamentos. Então, se construiu ao longo do tempo uma prática de, ok, quanto mais caro eu pagar pelo insumo, mais eu vou ganhar, porque eu tenho um markup predeterminado em cima daquele preço. Então, se eu compro por 100 um negócio que vale 5, eu tenho um markup de 20, eu vou ganhar 20, e se eu for comprar por 5, eu vou ganhar 1. Então, por mais absurdo que isso possa parecer, isso é a realidade. Isso foi a realidade, foi uma ampla realidade até pouco tempo atrás, isso ainda tem algum aspecto de realidade em algumas situações hoje, mas esse é o tipo de desbalanço que nós temos, ou de desequilíbrio que a gente tem na cadeia. Então, tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo, né? E assim, de novo, eu não estou apontando o dedo, falando, porque cobra demais. Não, cara, não é isso. O ambiente, o ciclo do negócio estimulava esse tipo de coisa que você olha e fala, cara, não tem cabimento um negócio desse acontecer, mas acontece, aconteceu, né? Eu sou testemunha viva, né? Eu lembro quando eu estava numa reunião, eu olhei para aquilo e falei, gente, não acredito, né? Não é possível, eu levantei, a sala era comprida, fui lá ver, eu não estou enxergando, não. É isso mesmo, 40% do preço, foi 60% de desconto. Então, assim, a gente vai ver isso hoje em vários aspectos, ainda vai continuar vendo, e não é só lá com a compra do equipamento, não, é dentro de casa. Né? Eu vou lembrar de uma outra passagem aqui, também numa outra empresa, você tinha ali serviços que você podia otimizar também, não iria prejudicar a qualidade do serviço, mas você podia fazer por uma fração do custo. Por que não? Você tinha uma prática, não, porque eu sempre fiz desse jeito, para que não precisa? A gente falou aqui da inteligência artificial, fazendo laudos, né? Então você pode, porque empresas hoje já trabalham assim, você tem um primeiro laudo feito, né, por um robô, e depois entra um médico para validar, né? Então você precisa ter 2 médicos? Não, às vezes não. Às vezes precisa, às vezes não precisa. Eu não vou entrar nessa seara aqui, que eu não sou médico, né? Mas existem exemplos em todas as pontas da cadeia que a gente pode melhorar, né? E para isso a gente precisa, primeiro, estabelecer esses elos aí de comunicação, e segundo, a gente precisa nos soltar das amarras que nos prendem ainda a práticas que simplesmente não tem espaço mais para acontecer. Que, de novo, a gente conta e a gente não acredita, né? Mas acontece, né? Isso ainda é a realidade. Tá? Obrigada. Bom, pessoal, vou finalizar aqui, a gente já extrapolou o tempo. Queria agradecer, foi um grande prazer para participar
desse painel com vocês dois. Obrigada pela experiência de vocês e obrigado também por compartilhar o dia a dia aí com a gente, os times de vocês que a gente trabalha muito junto no dia a dia, trazendo insights e dividindo as experiências com vocês, e que essa parceria se mantenha, porque é um ganha-ganha, e o mercado que acaba ganhando com tudo isso. Obrigada, Fernando, obrigada, Gustavo. Mamãe.